tocar e o mal me cercar. Quero estar em constante oração. A paz do Senhor, irmão. Amém? Graças a Deus. É bom. A vitória é um privilégio. Última lição do trimestre também é a última do ano, né? E aqui estamos e devemos agradecer ao nosso Deus por termos conseguido essa vitória. Vamos orar, irmãos, apresentar o irmão. Amado e querido Deus Todo-Poderoso, neste momento, Senhor amado, nós oramos ao Teu Deus para te agradecer, meu Senhor da glória, por estarmos aqui nesta manhã. Meu Deus, neste último domingo deste ano, Senhor, nós queremos, ó Deus, nesta hora, Pai amado, agradecer de verdade, porque o Senhor tem sido e será maravilhoso para com o teu povo. Meu Deus, e nós te agradecemos porque nos deste esta grande oportunidade. Senhor, estar aqui nesta manhã. Agora, meu Deus, o teu servo irá transmitir a palavra, dando resumo desta lição. Oh, meu Deus, ou deste trimestre talvez, nós queremos, ó Pai amado, pedir para que o Senhor continue abençoando o teu servo. Meu Deus, e nós, Senhor, nos dê graça para também aprendermos de Ti, como já temos aprendido nesta manhã. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, estenda as tuas mãos, nos conceda a graça e fica conosco, Senhor Deus, em nome de Jesus. Pronto, irmão Zac. Amém. Graças a Deus, o cumprimento da igreja com a paz do Senhor. Damos graças a Deus pela oportunidade que Ele nos concede nessa manhã estarmos para esse encerramento de um trimestre. Nós temos aí o 4º trimestre da nossa escola dominical e Natanael tinha nos pedido que nós fizéssemos aqui um resumo de todo o trimestre. Eu sei que o tempo não é suficiente, pois a gente percebe aí que na escola dominical uma lição, né, Daniel? O tempo não dá para falar de uma lição, imagine falar de 13 lições. Mas eu estarei sintetizando aí o máximo, em alguns minutos, as nossas 13 lições. As lições desse trimestre, como nós sabemos, elas estão aí trabalhando em torno das parábolas de Jesus, as verdades e princípios divinos para uma vida abundante. Sabemos que Jesus, ele era o grande mestre e ele trabalhava muito com parábolas e havia um princípio por trás dos ensinamentos de Jesus. Uma das coisas que eu acho mais interessantes no estudo da palavra de Deus é porque muitas das vezes nós não nos atemos aos princípios da palavra de Deus. Eu sempre costumo dizer que desde a antiga aliança os princípios eles continuam válidos. Os 10 mandamentos eles foram dados por Deus, não foi dado por homem. A lei era divina, o homem que falhou, que não entendeu o propósito da lei. Mas os princípios por trás dos mandamentos, eles continuam válidos. E Jesus, no seu ministério, ele trabalhava muito com princípios, e isso ele ministrava muito através das suas parábolas. Que nós possamos entender a vontade, o direcionamento de Deus para a nossa vida, através da sua palavra. Eu louvo a Deus pela vida daqueles alunos que tiveram cuidado e o privilégio de participar durante todo o ano da escola dominical. Os irmãos não fazem nem ideia a diferença que há entre o cristão que participa da escola dominical e aquele que não participa. Eu louvo a Deus porque toda a minha formação espiritual foi na escola dominical. Sempre participei de escola dominical. E às vezes eu não sei o que passa na cabeça de alguém que não tem interesse pela escola dominical. Não sabe o que está perdendo. Isso aqui é uma formação continuada para toda a vida. Você, no caso, se estudou num colégio, você fez lá o fundamental, ensino médio, terminou os estudos, um ou outro consegue ir para a universidade e acaba por ali. E a escola dominical é uma formação contínua para toda a vida. Então, feliz é aquele crente que ele tem aí valorizado o trabalho da escola dominical. Bem, indo logo para as lições, eu procurei assim no máximo 1, 2, 3 laudas no máximo para cada lição, porque não tem como nós aprofundarmos. A primeira lição desse trimestre abriu aí falando sobre a parábola, uma lição para a vida, mostrando que os ensinamentos de Jesus inseridos nas parábolas eram um ensinamento para toda a vida dos seus ouvintes e em especial para a vida dos seus seguidores. O textuário dessa lição, primeira lição,
e sem parábola nunca lhes falava, porém tudo declarava em particular aos seus discípulos. Aqui nos mostrando que Jesus, ele não ensinava a multidão sempre, ele se utilizava das parábolas, e em particular ele explicava o sentido daquelas parábolas para os seus discípulos. Mas é interessante nós observarmos que dentro desse contexto, desse texto da lição, nós lemos que alguns questionaram a Jesus sobre o porquê falar em parábola. Ele fala em relação a esconder algumas coisas daquelas pessoas que não tinham interesse pelas coisas de Deus. Mas na verdade, se nós formos analisar a parábola, é um dos mecanismos mais didáticos que nós temos na Bíblia, eram as parábolas. Por quê? Porque toda parábola, elas eram baseadas em fatos do dia a dia. Então Jesus, a partir de um assunto do dia, ali dentro daquela cultura, daquele contexto cultural, ele criava uma história a fim de trazer um princípio, a fim de trazer um ensinamento. Mas eu quero dizer para os irmãos, quando Jesus fala que a parábola às vezes era para ocultar as pessoas, não é no sentido de que a intenção de Jesus era ocultar o reino de Deus a ninguém, pelo contrário. Porque quando uma pessoa tem um coração fechado para Deus, ainda que você fale para ela o ABC, ela não entende. Então as parábolas eram histórias muito claras, muito didáticas. Porém eles não entendiam porque eles não tinham um coração firme, eles não tinham um coração aberto para a palavra de Deus. E daí a dificuldade deles entenderem as parábolas de Jesus. E os próprios discípulos, quando Jesus nos explicava a parábola em particular, chega um momento, logo no início das suas parábolas, que Jesus dá uma espécie de uma repreensão. Mas vocês também não entendem isso, porque uma coisa é o ímpio, o homem que tem um coração fechado para Deus, não entender aqueles rudimentos da fé, aquilo que é elementar. Mas uma pessoa que já está seguindo a Cristo deveria minimamente entender a linguagem das parábolas, que é uma linguagem muito didática, muito instrutiva. A verdade prática dessa lição, número 1, as parábolas são uma forma instrutiva para ensinar grandes lições. Delas podemos extrair as inspirações e os ensinamentos divinos para a vida cristã. Portanto, esse é o objetivo das parábolas, exatamente ser instrutivas e trazer ensinamentos para a vida cristã. Nessa lição nós vimos um pouco o que é uma parábola, qual o conceito de parábola. A palavra grega traduzida como parábola, em o Novo Testamento é parabolê, não sei se é bem assim que pronuncia, que significa pôr ao lado, comparar. Então o que é uma parábola? É uma comparação, é uma história, é um paralelo de algo que acontece na vida cotidiana das pessoas, trazendo uma ilustração, uma colocação no mundo espiritual. Portanto, como já falei, é um instrumento didático. E a aplicação de uma parábola, Jesus ele ensinava, usava esse método em razão da diversidade de caráter de seus ouvintes. Ali era muito diversificado o público que ouvia Jesus, e a parábola era um mecanismo que eu creio que todos teriam, se estivessem abertos para o ensinamento, teriam condição de acessar aquela informação. Então aqueles elementos que eram utilizados na parábola eram elementos conhecidos desde alguém que pertencesse à mais baixa classe ou da mais alta classe social. Então havia um público diversificado, e Jesus usava exatamente esse ensinamento, esse método que era a parábola, em relação à diversidade de caráter, de nível espiritual e de percepção moral dos seus ouvintes. Era o que levava Jesus a ilustrar essa sua mensagem através dessas palavras. Então ele ilustrava a verdade para aqueles que estavam dispostos a recebê-la, e para obscurecer a verdade àqueles que odiavam. No mesmo momento, ou ao mesmo tempo que as parábolas esclareciam aquele que estava aberto para o reino de Deus, para aqueles que já odiavam, que já estava fechado, eles viam, mas não enxergavam o ensinamento que Jesus passava. A lição de número 2 tem como título: para ouvir e anunciar a palavra de Deus. Textuário daquela lição: mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e, compreendendo a palavra, e dá fruto, e produz 100, outro 60 e outro 30. Nós temos aqui a parábola aqui do semeador, e mostrando aqui esse textuário, fazendo destaque para aquela terra que representa a boa terra, aquele bom coração, onde a palavra ele achou lugar, e nesse coração há uma produção de frutos abundantes, cada um, é claro, dentro da sua capacidade. Verdade prática: é preciso falar de Cristo e orar para que os ouvintes recebam
a palavra e tornem-se seguidores do mestre. Aqui é um conselho do comentarista, uma verdade que deve ser posta em prática, da necessidade de falarmos de Cristo e orar para que as pessoas elas possam entender os ensinamentos de Jesus e colocar também essas palavras em prática. Os elementos dessa parábola, da parábola do semeador, são 3 elementos aí fundamentais. O semeador, eu acho que está falhando, viu? O semeador, a semente e o solo. Dentro desse contexto, dessa lição, quando do ministério de Jesus ele representava o próprio semeador, que durante o seu ministério, ele estava ali semeando a palavra. E os corações eram exatamente a terra, eram os corações dos seus ouvintes, os ouvintes daquela época. E pós Jesus nós temos também que os seus discípulos, a igreja, ela representa exatamente esses semeadores que darão ou que deram continuidade ao ato de semear a palavra de Deus nos corações das pessoas. Portanto, nós temos aí, e destacando ainda mais uma vez esses 3 elementos: semeador, semente e solo, para que haja uma plantação e para que haja uma colheita. Esses 3 elementos são fundamentais. É necessário que tenha alguém que semeie a palavra, é necessário que haja a semente, e a semente é a própria palavra de Deus, e é necessário que haja a terra, que haja o solo onde essa semente vai ser semeada. E é interessante nós observarmos que há uma responsabilidade desses 3 elementos, há uma responsabilidade para o resultado na produção. Se não houver semeador, como é que a semente vai ser semeada? Se não houver semente, o semeador vai semear o quê? E se não houver terra, onde colocar a semente? E nós temos que observar, partindo do semeador, que Jesus foi o exemplo do semeador, e ele levantou a igreja para dar continuidade a essa obra de semear a palavra. A semente, ela continua sendo a mesma, que é a palavra de Deus. É a semente para a qual nós somos chamados, como igreja de Cristo, para estar lançando no solo. E o solo é exatamente o coração do homem, o coração daqueles que ouvem a palavra de Deus. E aí me vem à memória, o sermão de, acho que Padre Antônio Vieira, se me falha a memória, ele falando em relação ao sermão dos peixes. Ele traz um questionamento dentro do seu contexto cultural. Ele questiona por que a palavra de Deus não frutifica. Ele questionava os seus ouvintes, aí ele cria uma espécie de um poema para explicar por que a palavra de Deus não frutificava e onde estava o defeito. Aí ele começa pelo semeador. Ele apresenta o semeador, que seria no caso dos padres, os mensageiros da palavra da época. A semente é a palavra de Deus, ele também aborda isso aqui, e o solo é o coração dos ouvintes. Aí ele diz o seguinte, nesse seu sermão: primeiro momento, ele vai trabalhar em relação à semente. Ele diz que a semente é boa. Então, buscando a causa ou porquê a palavra não está frutificando. Aí no seu sermão ele já descarta que haja problema na semente, porque a semente é boa, a semente é a palavra de Deus. Então ele diz: olha, o problema não está na semente, porque a semente é a palavra de Deus. Só resta agora 2 possíveis problemas. Aí ele vai e trabalha a questão do solo. Ele diz: olha, olhando bem, o problema também não está no solo. O problema não está no solo. E é interessante nós trazermos para o contexto atual. E eu pergunto para os irmãos: toda terra se plantando dá? Mas terra não é terra? Mas se terra é terra, Israel é o segundo maior exportador de flores. Deserto de Israel. Então toda terra se plantando dá, depende de como o solo foi trabalhado. Se o solo for trabalhado, terra é terra. E aos tipos de terra, e depende da maneira como nós trabalhamos com a terra. Então, o pregador, no caso ali no seu sermão, Antônio Vieira, ele vai dizer então que o problema não está nos ouvintes, não está no solo. Aí ele faz exatamente uma crítica, que só resta então o pregador. Aí ele vai dizer o que? Naquele seu sermão exortativo, que certamente dentro do seu contexto, o problema estava no semeador, no pregador da palavra, que não manejava a palavra como deveria ser manejada. E nós sabemos que na atualidade, você ser um perito, não no sentido da profissionalização,
mas num sentido espiritual, a Bíblia diz que bem-aventurado é aquele homem que maneja bem a palavra da vida. Então é necessário que essa palavra da verdade ela seja bem manejada. Nós vamos encontrar solos que de fato vai ser mais fácil de ser lançada a semente, mas há solos que necessitam não só apenas de lançar a semente, mas de um trabalhar do solo para que essa semente ela possa produzir. Bem, então nós temos aí esses três elementos, eles são fundamentais e Jesus ele apresenta nessa parábola. Aí Jesus vai explicar os diferentes tipos de solo. Não vou ler, está tão pequenininho e também vocês não vão enxergar. Na parábola é representado aí, ou apresentado, melhor dizendo, três tipos de solo: à beira do caminho, pedregais, espinhos e boa terra. 4 tipos de solo, melhor dizendo. E aí a palavra diz que aquela semente que caiu à beira do caminho, ela não pôde frutificar, não pôde germinar, porque veio as aves dos céus e roubaram, e comeram aquela semente. E nos fala exatamente daqueles corações duros, onde não há possibilidade de que a semente seja germinada, exatamente porque é uma terra que tem que ser trabalhada. Quantas das vezes nós queremos que determinadas pessoas entendam a mensagem do Evangelho, mas não gastamos tempo em preparar o solo, o coração dessas pessoas. Então existem terrenos que são representados como um terreno à beira do caminho, que não dá para nascer semente. Aí as aves dos céus, que é exatamente Satanás, que representa Satanás, vai e rouba aquela palavra. Um outro terreno é entre pedregais. Também a semente lá nasceu, sim, só que a Bíblia diz que não havia ali o quê? Terra suficiente para que a semente pudesse, no caso a planta, lançar raízes. E isso também é interessante. Você vai encontrar no ato de semear determinado tipo de pessoas que você terá que ter o cuidado de tirar as pedras. E eu me lembro, isso há muito tempo atrás, quando eu dava aula no seminário na sede, há uns 10, 12 anos atrás, acho que mais do que isso, que eu fiz uma pergunta para os alunos, representando aqui esses terrenos: se você vai trabalhar no terreno e encontrasse uma pedra muito grande, o que você faria para trabalhar com esse terreno? Aí as respostas foram as mais diversas. Uns falaram: eu me desvio da pedra e vou, siga a caminhada. Uns falaram: não, eu vou tentar tirar a pedra a todo custo. E uns falaram: não, eu coloco dinamite na pedra, e aí eu acabo com a pedra. Só que aí acaba a pedra com o coração e tudo, não é isso? Imagine pôr dinamite no coração do pecador para tirar uma pedra. Tirar uma pedra é um trabalho de um perito, com muito cuidado, até que as pedras, ou as grandes pedras, elas sejam tiradas. Então esse terreno de pedregais, a semente, ela não vai achar lugar para poder, ao germinar, lançar raízes, não vai ter firmeza. E Jesus ele já apresentava que havia também esse tipo de terreno, onde se por acaso a semente ali caísse, ela não iria produzir frutos. Por quê? Porque ela não teria solo suficiente para poder fincar raízes. E aproveito para lembrar isso dos irmãos: o crente, como uma árvore, ele cresce primeiro para baixo. É uma coisa que eu sempre me preocupei, é crescer para baixo. Porque quando você planta uma árvore, você não pode querer plantar hoje para amanhã já querer frutos. E até mesmo aqueles que verdadeiramente estão firmados no Senhor, os verdadeiros cristãos, são aqueles que primeiro cresceram para baixo. Desconfie de alguém que vira santo de um dia para o outro, que cai de paraquedas e logo já é o grande homem, a grande mulher de Deus. Desconfie, porque geralmente toda árvore que você vê com um grande porte, com uma beleza, com uma firmeza, primeiro ela cresceu para baixo, lançando raízes. E o interessante no semear, eu me lembro o exemplo que Ronaldo uma vez contou para mim do filho dele, que ele havia plantado, acho que um pé de laranja no quintal, aí jogou lá a semente, e aí ele estava impaciente. No outro dia ele já foi olhar para ver se já estava, o pé já tinha nascido. E ele impaciente, eu acho que menos de uma semana, um mês, ele cavou a terra para ver o que estava acontecendo lá dentro, e certamente ainda não estava no tempo. Então muitas das vezes também, irmãos, isso é interessante no nosso ministério, nós entendemos que você lança a semente, mas determinados corações, primeiro você tem que preparar o terreno, para que essas raízes elas sejam fincadas, como é o caso do último solo, o bom solo. Mas enquanto a semente está trabalhando na terra, você não deve estar cavando a terra para ver o que está acontecendo.
Porque muitas das vezes as pessoas elas querem resultados de imediato. Eu aceitei Jesus hoje, amanhã eu já quero estar igual fulano de tal. Mas desconhece a história. Não sabe o que aquele irmão, o que aquela irmã passou para ser quem ela é hoje. O quanto ela cresceu para baixo, para ficar raízes, para depois começar a dar sinais, visíveis, para poder dar fruto. Então, a semente dos pedregais não tem solo profundo e ela vai acabar também morrendo. A semente no solo que representa espinhos. Interessante que diz aqui que a semente nasceu, porém ela foi o quê? Sufocada pelos espinhos. E aqui abrindo um parênteses, quantos que até mesmo se dizem cristãos, que estão dentro da igreja, mas exatamente na situação desse terceiro solo, não morreram, mas estão sufocados. Não há prazer na lei do Senhor, não há prazer no ensinamento, não há prazer numa vida de oração, não há prazer numa vida de comunhão com Deus, exatamente porque estão sufocados pelos espinhos, pelos cuidados dessa vida. Irmãos, aí nós vamos ver o quanto Jesus é sábio. Olha que ensinamento Jesus está trazendo. Ele começa a trazer esse ensinamento para que de fato o homem entenda como é que funciona o trabalhar de Deus na vida espiritual de cada indivíduo. Então, nesse caso aqui, os espinhos sufocam a semente, mas finalmente tem o solo ideal, que é exatamente a boa terra. E nessa boa terra, a semente ela produziu uns frutos 100, 60, 30 por um, mas produziram bons frutos, exatamente porque a semente foi lançada em boa terra. Terceira lição: o crescimento do reino de Deus. Pessoal, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Quem era o reino de Deus que estava ali entre eles? O próprio Jesus. Então, quando Jesus estava anunciando sobre o reino de Deus, que foi para isso que ele veio aqui, ele dizia para os seus ouvintes: olha, o reino de Deus está entre vós. E infelizmente muitos não entendiam que o reino de Deus era o próprio Jesus. Então, como diz o hino de Arauto do Rei, onde Jesus está, aí será os céus. Então, se Jesus ele está no teu coração, o reino de Deus está dentro de você. Não só entre, mas está dentro de você. Louvado seja Deus. Então temos aí o textual: porque esse é o reino de Deus está entre vós. Verdade prática. Reino de Deus cresce e continuará crescendo até a consumação do século. Sabemos que o reino de Deus iniciou ali com Jesus, ali sendo o mentor desse reino, com poucos seguidores, 12 discípulos, e hoje nós somos o resultado do crescimento do reino de Deus, que continua crescendo e há de crescer, e a Bíblia nos garante que as portas do inferno não prevalecem contra o crescimento do reino de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Aí em Marcos capítulo 4 da lição, desta terceira lição, nos diz: e dizia, a quem semelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o representaremos? 31. É como um grão de mostarda, que quando se semeia na terra, é a menor de todas as sementes que há na terra, mas tendo sido semeada, cresce, faz-se maior do que todas as hortaliças, cria grandes ramos, de tal maneira que as aves dos céus podem aninhar-se debaixo da sua sombra. Louvado seja Deus. Então mostra aqui o quê? Que o reino de Deus é como uma semente de um grão de mostarda, que é pequena, a menor dentre as hortaliças, e essa semente, essa pequenez da semente, fala exatamente da aparente insignificância do reino de Deus. Jesus veio, Jesus de Nazaré. E olha, interessante nós observarmos, às vezes até nós falamos por ignorância, em nome de Jesus de Nazaré, invocamos, eu sirvo a Jesus de Nazaré, mas na verdade, a expressão Nazaré era um sinal de algo pejorativo. Quando alguém falava Jesus de Nazaré, quem é esse? É Jesus de Nazaré. Nazaré, irmãos, dentro do contexto bíblico, não dizia nada de bom. Era realmente algo, porventura, vem alguma coisa boa de Nazaré. Então, quando se citava Jesus de Nazaré, é para identificar a insignificância de Jesus. Ele era um Jesus lá de Nazaré. Então, era o quê? Era a insignificância, a aparente insignificância do reino de Deus. Era um grão de mostarda, desprezível. Mas a Bíblia pega esse exemplo aqui, é interessante,
que você pode se perguntar, mas diz que essa semente cresce, se torna uma grande hortaliça, se torna um arbusto, e aí existem vários tipos de grão de mostarda. Aí o contexto aqui dessa lição aqui nos apresenta que essa mostarda em si, que é conhecida como a mostarda negra, que é uma espécie de mostarda de origem egípcia, e essa mostarda, de fato, essa mostarda negra, ela se tornava um arbusto, uma pequena árvore. Então é desse tipo de grão de mostarda que Jesus está falando, que era uma pequena semente, mas que uma vez plantada, ela crescia, formava galhos, a ponto de que de as aves do céu poder estar debaixo da sua sombra. E Jesus foi exatamente isso. Jesus ele veio como algo insignificante, mas ele cresceu na sua missão, e hoje nós estamos debaixo das asas do Altíssimo. Nós achamos hoje descanso nas asas do Altíssimo, exatamente como uma semente de um pequeno grão de mostarda. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Dando continuidade, a lição de número 4, perseverando na fé, textual. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles. Aqui há um contexto desse texto que nos mostra exatamente que havia em uma determinada cidade, havia um certo juiz que não temia a Deus e nem respeitava ao homem, mas que havia também uma certa viúva. E essa viúva, ela tinha uma causa para ser resolvida, e ela estava constantemente importunando aquele juiz, conhecido como juiz iníquo, para que aquele juiz viesse a fazer justiça à sua causa. E de tanto ela importunar aquele homem diz o seguinte: olha, eu não temo a Deus, eu não respeito a homem nenhum, mas essa mulher, se eu não lhe fizer justiça, ela nunca vai me deixar em paz. Então eu vou responder logo, vou agir sobre a sua causa, para que eu possa então ter descanso. E ele acaba atendendo o pedido daquela pobre viúva. Da mesma forma, aqui nos Deus, Jesus ele traz o exemplo, dizendo o quê? Que da mesma forma que esse juiz iníquo, esse juiz que não respeitava a Deus, ele fez justiça, porque aquela mulher não parava de me importunar, também Deus, porventura, ele não fará justiça para aquele que clama diante dele de dia e de noite. Ou seja, a Bíblia diz que nós temos que pedir, e nos será dada a nossa petição. Então é necessário que nós, como falei aqui há um tempo atrás, é necessário que nós incomodamos ao Senhor, é necessário que importunamos ao Senhor em oração, sabendo que o Senhor, Ele é justo, e Ele cumpre com as suas promessas. Daí o título da lição, a perseverança na fé, ou seja, perseverar buscando de Deus a resposta. Verdade prática. Quanto mais perseverarmos na fé, melhor entenderemos a vontade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Lição de número 5. Amando e resgatando a pessoa desgarrada. Textual. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessita de arrependimento. Então o texto que está nos apresentando aqui vai estar aí trazendo uma parábola logo em seguida, que não vai dar infelizmente, sobre as ovelhas, as 100 ovelhas que o pastor perde uma delas, e também as 10 dracmas, vão estar apresentadas nesse texto. E diz o quê? Que aquele pastor, que ele perde uma dentre as suas 100 ovelhas, ele perde uma delas. Diz que ele deixa, certamente num lugar seguro, ele deixa as 99 ali no aprisco do deserto, e ele vai em busca da ovelha perdida. Uma mulher, ela tinha 10 dracmas, ela perde uma daquelas dracmas, e ela vai procurar a dracma perdida. Por quê? Porque aquelas dracmas, para aquela mulher, tinham um grande valor. Aquelas ovelhas, para aquele pastor, também tinham um grande valor. E ele foi em busca dessa única ovelha que havia se desgarrado, exatamente porque, como nos diz aqui o textual, digo-vos que assim haverá alegria nos céus por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Então Jesus mostrando o valor do resgate, de amar e resgatar uma pessoa para Deus, mostrando que ele tem um alto valor, e ele traz essa ilustração para mostrar qual deve ser a posição daqueles que lideram, daqueles que têm a responsabilidade
de resgatar o perdido, mostrando que uma alma vale mais do que o mundo todo perdido. E a Bíblia diz que aquele que resgata a alma é sábio. E aqui nós temos esse ensinamento de Jesus. É verdade prática. Jesus é o bom pastor que deu a vida para resgatar as suas ovelhas, as quais estavam desgarradas e distante de Deus. Então temos aqui o maior exemplo de resgatador, é o próprio Jesus, que é o bom pastor que dá vida pelas suas ovelhas. Se alguém conseguir uma água para mim, vai ser ótimo. Jesus, o bom pastor, que dá vida pelas suas ovelhas. Aí temos o texto, que não eu vou estar lendo, mas só sinalizando aí o finalzinho, quando diz que a alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende, mostrando o valor de uma alma, o valor que nós temos que ter para com aqueles que são filhos de Deus. Lição 6, sinceridade e arrependimento diante de Deus. Esse foi o título dessa lição. Irmãos, eu estou falando de uma maneira bem rápida, porque tem que ser assim mesmo. Eu só tenho ali agora 10 minutos. Então eu tenho que em 10 minutos falar ainda 7 lições. Por isso que eu estou sendo bem rápido. E aí você, que no caso não conseguiu acompanhar, mas que teve a oportunidade de ir para a escola e não veio, o problema é seu. Venha no próximo ano e vai pegar outra lição agora. Bem, então nós temos aí a lição 6. Sinceridade e arrependimento diante de Deus. Texto abre. E o que a si mesmo se exalta será humilhado. E o que a si mesmo se humilha ou se humilhar será exaltado. Então nós temos aqui um texto, que inclusive foi retomado na lição de hoje. Esse texto mostrando a necessidade de nós nos humilharmos diante da mão do Senhor, para que no seu tempo Ele exalte. Mas aqui eu faço uma pequena observação, viu, irmão? Eu fiz na classe, quando eu estava dando aula, eu faço questão de fazer aqui. Olha, irmão, você tem que se humilhar diante da mão de Deus, viu, irmãos? Porque muitas das vezes se confunde, as pessoas, não, eu tenho que ser humilde. Crente não é sinal de tolo, não é sinal de bobo, não é sinal de besta. Você tem que se humilhar diante das mãos do Senhor, é debaixo das mãos do Senhor, não é debaixo de homem, não. É claro que você tem que ter humildade quando participar do seu caráter, mas humilhai-vos diante das mãos do Senhor. Por quê? Porque aquele que se humilha diante de Deus será exaltado. Mas tenha muito cuidado com essa falsa humildade, porque eu sou humilde, todo mundo tem que pisar em mim. Não, crente não é bobo, crente não é besta, crente é filho de Deus. Então se tem alguém que tem que ter sabedoria, é exatamente os filhos de Deus. Mas a humildade é necessária, porque aquele que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado por Deus. Verdade prática. Cuidado com o orgulho e a arrogância espiritual, isso é muito sério, pois ambos são pecados perante Deus e devem ser confessados e abandonados. Irmãos, olha, o orgulho e a arrogância espiritual é uma das grandes armas de Satanás. É você ter um alto conceito de você mesmo, no sentido espiritual, se colocando num lugar que de fato você não foi chamado por Deus. É você ter uma impressão de você que não é a mesma, não vou dizer nem impressão, porque Deus não tem impressão, Deus conhece a verdade. Mas muitas das vezes nós temos uma impressão do que nós somos, mas não é nada daquilo que nós representamos diante de Deus. Então isso é muito sério, e nós devemos estar diante do Senhor. Quando o texto fala sinceridade e arrependimento, é exatamente nós vivermos diante de Deus como sendo pessoas verdadeiras, como verdadeiramente arrependidos, com o coração totalmente descoberto diante da presença do Senhor, e não está envolto pela arrogância espiritual. Louvado seja o nome de Jesus. E aí nesse contexto aí dessa lição, Jesus também vai contar umas parábolas em relação aos que confiavam em si mesmo. Parábola maravilhosa, irmãos, que é exatamente sobre o fariseu e o publicano. Ainda bem que nos dias de hoje só existe, aqueles que se comportam como publicano, né, Lezé? Não existe nenhum fariseu. Mas aqui esse exemplo de Jesus era um exemplo bastante prático, que todos conheciam. E é interessante, irmãos, quando eu falo que as histórias de Jesus eram história do cotidiano, do dia a dia, que qualquer pessoa dentro do contexto judaico, qualquer pessoa sabia o que era um fariseu. Todo mundo sabia o que era um fariseu, quem era o fariseu. Todo mundo sabia quem era o publicano. Então Jesus, quando ele está contando essa história, ele não está colocando chifre na cabeça de cavalo. Ele está trazendo algo bem claro e mostrando, olha, está vendo a postura do fariseu? Quem era um fariseu? Irmãos, um fariseu naquela época, pense aí em alguém assim que você pode colocar no mais alto nível de religiosidade. Alguém guardião da lei, alguém exteriormente santo. Era um fariseu.
E o coitado do publicano, o publicano ele já era, só em ser chamado de publicano, que era um termo dizer que essa pessoa era pública. E qual era a função do publicano? O publicano era alguém que cobrava imposto. E imposto para quem, irmãos? Dentro daquele contexto, Israel estava sendo subjugado pelos romanos. E os publicanos eram exatamente judeus, na sua maioria, que cobravam imposto, dentro do contexto de Israel, judeus que cobravam imposto de judeu. Então imagine, era odiado duas vezes. Por quê? Porque estava ali representando o império, que estava ali no caso subjugando o povo, e além do mais, eram irmãos, era da mesma linhagem, era do mesmo povo, e estava cobrando imposto. Então esses eram os dois tipos de personagem. Então imagine vocês, entre um publicano, que é esse camarada traidor da pátria, que está ali extorquindo o seu povo, e entre um fariseu, qual era o preferido? Fariseu, irmãos. E não é diferente, né, Daniel, na época de hoje. Hoje os fariseus da atualidade, eles estão aí arrogando santidade. Muitos, às vezes, tomados pelo ódio, tomados pela raiva, acham que ele está falando a autoridade do Espírito, é o zelo pela casa. Não é zelo, não, é raiva. Ali está mais cheio de espírito de raiva, de prepotência, do que do Espírito de Deus. Então o fariseu era esse tipo de crente, era uma pessoa orgulhosa, uma pessoa que fazia exteriormente, era um modelo. Até quando jejuava, disse que não fazia questão de não lavar a cabeça, de não lavar o olho, ficar na esquina com cara de santo, para todo mundo ver que ele era o tal. Era esse tipo de pessoa, e Jesus agora, imagine a coragem de Jesus. É por isso que Jesus é Jesus. Jesus ele vai trazer esse ensinamento exatamente visando alcançar um grupo de fariseus. Então Jesus vai e apresenta agora esse exemplo. Coloca dois fariseus no mesmo, vamos dizer assim, não no mesmo nível, mas vai fazer um paralelo entre um fariseu e um publicano. E ele diz então o quê? Que o fariseu, ele subiu para a hora da oração, que era um costume de todo judeu, subir para uma hora para orar o templo, e diz o seguinte, que os dois homens subiram ao templo, tanto o fariseu quanto o publicano. Os dois estavam cumprindo com aquele ritual de subir para a hora da oração. Mas vamos ver qual era a postura de cada um deles. Diz que o fariseu, ele estando em pé, que era um costume orar em pé, entendeu? Ele estando aí com as mãos, né? Tal judeu Daniel ali que sabe, entendeu? Ficando em pé, e ele começa então a fazer a sua oração. O fariseu estando em pé, orava consigo dessa maneira. A ideia de orar consigo, aí fazendo leituras, se ele estava orando, dizendo palavras, ou orando só na sua mente, ou pensando alto também, mas o certo é que a oração dele era para ele mesmo, já? Pelo menos isso fica claro, que ele estava orando para si mesmo, era uma oração de sua alta exaltação. Olha a oração do fariseu, vale a pena a gente ler aqui, porque quem sabe alguém já tenha feito, não com essas palavras, mas se encaixa dentro desse padrão de oração que Jesus reprova. Aí ele ora da seguinte forma: ó Deus, graças te dou, que era a maneira, vamos dizer assim, prescrita pela tradição do judeu orar, era exatamente começar com palavras de gratidão, de exaltação a Deus. Então ele começa muito bem, mas logo ele esquece Deus e depois ele vai pensar nele. Ó Deus, graças te dou. Aí daí para frente, é a oração dele mesmo, é daí para frente. Eu só usar a palavra chavão, né, para abrir, mas depois glória a eu. Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens. Conhece alguém que pensa desse jeito? Que ele acha que na igreja, olha, assim foi eu. Ali só funciona, se eu não estiver lá, eu não sou como os demais, Marcelo. Se eu pegar aquele microfone ali, vai ver o que é ensinar. Se eu pegar aquele microfone ali, vai ver o que é cantar. Isso é fariseu. Toda vez que você tem esse sentimento de achar que se fosse você que estivesse ali, você faria melhor, você está sendo um fariseu. É isso mesmo, é isso que a palavra está falando. Ele diz: ó Deus, graças te dou, eu não sou como os demais homens. Vai dizer o defeito dos homens: roubadores, injustos, adúlteros, e nem ainda como este publicano, que era o camarada que estava no templo, e dá a entender que o fariseu estava mais à frente e o publicano bem mais atrás. Certamente ele mostrou o dedão. Eu não sou, ó, como a minha orelha aí, entendendo a linguagem de hoje, não sou como esse publicano. Por que eu não sou como publicano? Ele vai dizer: olha, eu jejuo 2 vezes na semana,
dou o dízimo de tudo quanto tenho. Irmão, sabe o que é que esse fariseu estava dizendo? Dizendo para Deus: ó Deus, tu é privilegiado que tem um servo como eu. Está dizendo isso. Pensa bem, olha para aquele fariseu, olha para aquele publicano, e olha para mim. Olha, eu não roubo, eu dou o dízimo, eu jejum, tu tá em vantagem, Deus, porque eu sou melhor do que os demais homens, então eu sou vantajoso. É vantajoso para você ter um servo como eu. É isso que ele estava falando para Deus. Agora vamos ver a oração do publicano. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem aproximou mais do local onde o fariseu estava, ele de pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos, que era costume, né, Daniel? Está de pé e ali olhando para o céu, entendeu? E orando. Ele nem levantar os olhos, bem de longe, não ousava levantar os olhos aos céus, mas ele fazia o quê? Em vez de estar com a mão para o céu, ele batia no peito. Eu que estou aqui, ó, esse daqui, ó, vou apresentar quem eu sou. Não ousava levantar os olhos para os céus, batia a mão no peito. E sabe o que? Qual foi a oração dele? Ó Deus, que era a exaltação que abria a oração. Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Só isso. Ó Deus, de fato que fulano está falando, fariseu, eu sou tudo aquilo mesmo, mas eu reconheço que eu sou aquilo mesmo. Agora tenha misericórdia de mim, pecador. E a Bíblia diz que exatamente, digo-vos que este quem? O publicano, este desceu justificado para a sua casa, e não aquele quem? O fariseu. Porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Amém, irmão? Louvado seja o nome de Jesus. Lição 7. Perdoamos porque fomos perdoados. Textual: assim vos fará também meu Pai Celestial, se de coração não perdoar de cada um a seu irmão e as suas ofensas. É verdade prática. Assim como Deus nos perdoa graciosamente, precisamos perdoar os que nos ofendem. Vou adiantar um pouco agora. Perdoamos porque nós somos perdoados. Irmãos, essa lição nos traz o ensinamento que nós só recebemos o perdão da parte de Deus se nós liberarmos o perdão. Isso aqui não é muito sério. Perdoar não é uma opção. A gente conhece, né? A gente convive mais com as pessoas, a gente sabe de pessoas que a gente conhece, que não se dão bem com irmãos mesmo da própria igreja. Não se dão bem mesmo. De chegar num lugar onde chega, o outro sai, senta num banco diferente, passa por outra rua, não vai na casa quando aquela pessoa estiver. Eu não sei, irmão, olha, é a única coisa que eu posso dizer com certeza, à luz da Bíblia, é que quem não perdoa não entra nos céus. À luz da Bíblia, você pode garantir. Uma pessoa que ela não perdoa, que ela não libera perdão, ela também não é perdoada por Deus, porque é o próprio Jesus que coloca isso. Então isso é muito sério. Não liberar perdão para alguém, isso é muito sério. Então nós perdoamos por quê? Porque primeiro nós fomos perdoados, daí nós temos o dever de perdoar. Textual: assim vos fará também meu Pai Celestial, se de coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Ou seja, se vocês não perdoarem, vosso Pai também não vos perdoará. Aí o texto, ele nos apresenta, Pedro ele faz aqui uma pergunta sobre quantas vezes ele deveria perdoar. E aí ele vai, interessante, não, pena que o tempo não dá, meu tempo já estourou. Ele começa: eu devo perdoar até 7 vezes. Ele já está colocando para Pedro, ele já está colocando o máximo. Dentro da numerologia, o 7 é o número da perfeição, então ele pegou logo 7. Olha, eu devo perdoar até 7 vezes. Aí Jesus vai dizer: não, Pedro, não só até 7, mas até 70 vezes 7. Ou seja, não há limite para o perdão. Há um hino, não sei se do cantor da harpa cristã, não sei que as pessoas cantam, conta, né, quantas bênçãos recebidas do Divino Pai, e você depois há de ver surpreso o quanto Deus te fez. Irmão, você negar o perdão para alguém, você negar ajuda para alguém, é você esquecer tudo que Deus fez por você. Você lembra do tempo que você estava desempregado, quase passando fome? Será que você esquece que um dia você quase passou fome? Um dia você não tinha uma casa para morar?
Sua sandália quebrou, você colocava um prego, como eu fazia sempre. Sandália havaiana, enfiava prego, enfiando até acabar, não tem mais como enfiar prego. Amarrava um arame, entendeu? Será que você esquece de tudo isso? Hoje você tem casa, hoje você tem carro, hoje você tem uma família, você tem tudo. E olha, talvez já esqueceu de tudo que o Senhor fez por você. Então quando Jesus coloca aqui não só 7, mas 70 vezes 7, é exatamente para não esquecermos o quanto nós já fomos perdoados pelo Senhor. E aí ele traz a parábola aqui de 2 servos, pena que o tempo não dá, que um certo rei, ele chama os servos para fazer a prestação de conta, e diz que um devia 10.000 talentos. A gente vai ver isso aqui no final, acho que na penúltima lição. Irmão, 10.000 talentos era uma quantia impagável. Impagável. Ele devia 10.000 talentos, e aí ele tinha que ser vendido, ele, a mulher, tudo, como escravo, para pagar aquela renda, e não ia pagar nunca. Ele se humilha diante do rei, o rei vai lá e perdoa aquela dívida. 10.000 talentos. Quando ele sai do lugar, daquele lugar ele vai saindo, diz que ele topa alguém que devia a ele sem dinheiro, sem denário, sem dinheiro. É como se você pegar aqui, você devesse, vamos colocar aqui, 10.000 dólares, vamos colocar assim, e alguém te devesse 10 reais. E você fosse perdoado em 10.000 dólares, 10.000 reais, 10 milhões de reais, já que era uma quantia muito grande, e alguém te dever 10 reais por você não perdoar. Diz que quando ele viu aquele homem que devia ele sem dinheiro, ele pegou o homem e começou a sufocar o homem e meteu o homem na cadeia para pagar ele 100 reais, sem dinheiro. Exatamente porque desconheceu todo o perdão que ele havia recebido. E diz então que os seus conservos, vendo aquilo, fez o quê? Contou para o rei, para o Senhor: olha, lembra daquele homem que veio aqui chorando aí aos teus pés e tu perdoaste a ele 10.000 talentos? Pois ali, ele encontrou um conservo dele no caso, que estava pelo mesmo Senhor, que devia sem dinheiro, e ele quase matava o homem e mandou socá-lo na cadeia, porque ele não tinha como pagar. E diz que naquele mesmo momento, o que ele fez? O senhor daquele homem, a dívida foi ativada de novo, e aí o que? O lançou, trouxe a punição para ele, para toda a sua família. É exatamente por quê? Porque ele esqueceu a generosidade que ele havia recebido. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoar de cada um aos seus irmãos as suas ofensas. Lição 8, vou correr. Encontrando o nosso próximo. Muito interessante essa lição. Textual: e quem amá-lo de todo o coração, de todo entendimento, de toda a alma e de todas as forças, e amar o próximo a si mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. Mostrando aqui, dentro desse contexto, que o amor a Deus é mais do que, e o amor ao próximo é mais do que qualquer sacrifício. Amar o próximo inclui amar até mesmo aquele que nos aborrece, pois encontramos em Deus o maior exemplo de amor possível. E aí Jesus vai trazer essa parábola mostrando exatamente para esse homem como ele lia. No caso, ele aproxima de Jesus, um doutor da lei, e ele queria saber o que ele deveria fazer para herdar a vida eterna. E ele, por ser um doutor da lei, ele conhecia muito bem da lei, conhecia muito bem das Escrituras. E aí ele vai e cita as Escrituras para Jesus. E ele disse: o que está escrito na lei? Como é que lês? Agora é interessante, aí ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a alma, de todo o teu entendimento, etc. E ama o teu próximo a ti mesmo. Só que é interessante, eu quero chamar a atenção dos irmãos, que Jesus, vamos voltar para a pergunta. O que está escrito na lei? Eram duas perguntas que Jesus fazia para ele. O que está escrito na lei e como lês? O muito que ele fez foi citar como estava escrito. Mas na verdade o que Jesus queria saber é como ele entendia. Quer dizer, como lês, ou seja, como é que você se posiciona diante da leitura. Não estão entendendo? Então Jesus não estava cobrando dele que apenas ele recitasse a lei. A pergunta era essa: olha, o que está escrito e como tu lês o que está escrito? Ele cita os mandamentos, entendeu? Então Jesus falou: então tu faz isso e vai viver. Faz isso e viverás. Aí ele pergunta a Jesus. Só que quando, irmãos, Jesus toca na ferida dele, porque quando o Senhor diz: olha, tu faz isso, que é amar a Deus e o teu próximo a ti mesmo, no final dos mandamentos, você faz isso que você vai viver.
Aí ele percebe o que Jesus estava fazendo com ele diante de toda a multidão, e ele diz o quê? Mas ele, como doutor da lei, não é isso? Eu não posso sair daqui envergonhado. Aí ele pergunta: vem cá, Senhor, mas quem é o meu próximo? A ideia, quando nós perguntamos quem é o nosso próximo, geralmente as pessoas pensam assim: o meu próximo, por mais leigo, é quem está próximo. E num sentido um pouquinho mais longe, o meu próximo é o meu pai, é minha mãe, meu esposo, os meus filhos. Esses são os meus próximos. Mas só tem que no reino de Deus não é assim que funciona. O reino de Deus, o teu próximo, é toda e qualquer pessoa que Jesus colocar no teu caminho, seja teu parente ou não. Então quando ele faz a Jesus: mas quem é o meu próximo? Certamente ele esperava que não, o teu próximo é teu parente. Ah, não, eu cuido dos meus parentes. Mas não era isso que Jesus falava. Então aí, para ele entender qual é o próximo, olha a malvadeza santa que Jesus faz, para ele entender. Olha, Jesus vai contar a palavra de quê? Do bom samaritano. E olha, gente, olha que Jesus coloca 3 personagens para trazer essa lição, para ensinar para aquele doutor da lei quem era o próximo. Diz que o homem descia de Jerusalém e ele caiu de Jericó, caiu nas mãos para Jericó, de Jerusalém para Jericó, caiu nas mãos dos salteadores. E diz que passou por ali um sacerdote. O sacerdote era o representante de Deus aqui na terra. Passou um sacerdote e simplesmente vendo, passou de longe e não atendeu aquele homem. Em seguida passou um levita, também um homem conhecedor da lei. Também ele passou de largo e não atendeu. Esses 2 personagens, vamos ter uma ideia. É claro que a gente já pensou nisso, e Daniel discutindo um pouco sobre o sacerdócio no tempo de Jesus, que a gente não podia nem chamar aquilo mais de sacerdócio, né, Daniel? Que era algo totalmente politizado, totalmente deturpado. Mas, pegando o sacerdócio original, irmão, para ser sacerdote, tinha que ser levita, ou melhor, da tribo de Levi, melhor dizendo. Então, todo sacerdote tinha que ser da tribo de Levi, mas nem todo levita era um sacerdote. Mas eram os 2 cargos, vamos dizer assim, tanto político quanto religiosos mais altos que tinha. Era ser um sacerdote e ser um levita. E essas 2 personagens passaram pelo homem que precisava de ajuda e não viram naquele homem o seu próximo. E diz que por fim passavam por um samaritano. Irmãos, isso, como diz na linguagem de hoje, foi um tiro de misericórdia de Jesus. Ele coloca um sacerdote que não atende a uma pessoa necessitada, coloca um levita, e junto com o sacerdote levita, olha quem aparece aqui agora, um samaritano. Irmãos, para quem lê um pouco da história, samaritano, havia uma rixa entre o judeu legítimo contra o samaritano, exatamente porque quando Samaria ela foi invadida, ali a região foi invadida, aqueles poucos que ficaram, o rei que havia subjugado aquela região trouxe mulheres gentias, pagãs, para poder relacionar com aqueles homens, exatamente para o quê? Para que houvesse uma mistura, que era um judeu casar com um gentio era uma espécie de uma profanação, era um pecado. Então os samaritanos foi exatamente o resultado dessa mistura de judeus com gentios. Então eles não eram como se fossem primos, eles odiados dos judeus. E agora dentro dessa palavra é colocado exatamente o quê? 2 judeus legítimos, que é um sacerdote, um levita, e um samaritano que era um mestiço, era um misturado, não era um sangue puro. E diz exatamente, para ensinar esse doutor da lei, que era o judeu, Jesus vai dizer: olha, desceu o sacerdote, não fez nada, o levita não fez nada, mas quem parou para ajudar foi o samaritano. E aí Jesus volta agora para o doutor e pergunta: e agora? Quem é que foi o próximo daquele homem? Um doutor da lei sendo obrigado agora a admitir que o samaritano foi melhor do que o judeu. Não está entendendo, irmãos, o princípio da parábola? Aí diz que aquele doutor da lei responsável de que forma? Foi o que ajudou o outro, mas não citou o nome samaritano. Depois ele não foi o samaritano, o próximo foi o que ajudou o outro, mas mesmo assim ele não citou o nome samaritano, que aquilo ali era quase uma ofensa para ele. Então aí mostrando que o próximo é exatamente aquele que o Senhor colocar no caminho. Agora, correndo, viu, Natan? 10 minutos aqui eu fecho, viu?
o perigo da indiferença. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que vos mando. As palavras dos filhos de Deus devem condizer com aquilo que pratica. Perigo da indiferença espiritual. Irmãos, olha, eu sempre costumo dizer que a nossa prática tem que estar aliada com o nosso discurso. Existem muitas pessoas que colocam um produto na vitrine, na hora da pregação, na hora de fazer a sua autoapresentação como cristão, colocam um produto na vitrine, mas que não tem no estoque. Aí, o senhor vê lá, olha que produto maravilhoso, mas no estoque ele não tem para oferecer. Então é necessário que a gente tenha cuidado com a indiferença espiritual, que o nosso discurso esteja alinhado com a nossa prática. Louvado seja o nome de Jesus. E aqui esse texto, já infelizmente o tempo já não nos dá mais, fala em relação a um pai que tinha 2 filhos. Pede um para ele trabalhar na vinha, ele diz que não ia, mas depois ele pensa bem na como é meu pai, ele acaba indo trabalhar. Aí vai outro, e você, meu filho? Eu vou. Depois ele vai e não vai trabalhar. Isso é um assunto tão prático como acontece na nossa atualidade. Quantas pessoas se dispõem para fazer as coisas, não é isso? Irmãos, quantos querem fazer isso? Todo mundo levanta a mão. Aí depois a maioria nem aparece lá. E um lá vê assim, não vou levantar a mão, pode ser que aconteça algum imprevisto, aí sai da igreja, mas todo mundo vai e eu não vou. Acaba indo. Então, mostrando exatamente esse cuidado que nós temos que ter para não sermos indiferentes às necessidades do reino de Deus, para não assumirmos o compromisso de fazer e depois não fazermos, ou a possibilidade de mudarmos de opinião quando nós dizemos um não para aquilo que de fato nós deveríamos dizer sim. E são 10. Precisamos de vigilância espiritual. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Eu pergunto para os irmãos: eis, a carne é fraca? Sim ou não, irmãos? A carne é fraca? É fraca, né? Imagina se fosse forte, né? Tanta gente foi derrubada por essa carne, né? Irmãos, mas você está certo, Edivaldo. A Bíblia está dizendo que a carne é fraca. Mas a carne é fraca para as coisas espirituais. É nesse contexto que você tem que entender. Olha, vigiar e orar para que não entreis em tentação. Por quê? Porque a ideia do vigiar e orar está a ideia de alimentar o espírito. Você, se é tricotomista ou dicotomista, há 2 elementos espirituais no homem, que é a alma e o espírito. Para os tricotomistas, a alma é exatamente a sede do pecado. É os desejos, a vontade, as emoções, que é o que a gente chama de carne. Quando a Bíblia está falando de carne, não é carne isso aqui não, ó. Esse braço aqui, isso aqui não tem poder para fazer nada. Quando você dá um murro em alguém, quem está dando é tua alma. Tua alma vai lá, transmite a vontade de quebrar a cara de alguém, mete a porrada. Isso é coisa da alma. A carne em si, isso é só um boneco. Tirou o espírito, tirou a alma, isso aqui não tem ânimo nenhum. A ânima, né, Daniel? A alma é a ânima. Então é o seguinte, quando eu digo aqui, a ideia de orar e vigiar, porque você pega a alma e o espírito, tomando a alma como os desejos, vontade e emoções. Eu pergunto para os irmãos, quantos aqui só pensam coisa boa? Que é a parte da alma. Só pensa no céu, só tem pensamento bom, só desejos bons, só bons sentimentos o tempo todo. Eu já me tiro de questão. Eu já criei uma teoria que para mim, eu acho, isso é para mim, irmão, que ninguém consegue ser espiritual o tempo todo. Às vezes a gente é mais carnal do que espiritual. Mas você tem que entender quem é que você está alimentando. Se você alimenta o teu espírito através da palavra, da oração, da busca de Deus, é o teu espírito que vai prevalecer no comando da tua vida. Se você alimenta a tua alma, é a tua alma que vai prevalecer. Então, nesse sentido, o espírito está pronto quando você está sendo dominado por Deus. E a carne, ela está o quê? Ela pode estar enfraquecida para o espírito. Por quê? Porque o espírito está dominando. Mas quando acontece o contrário, a carne fica fraca para as coisas de Deus, mas fica forte para o pecado. Entende o que estamos falando? Então, quantas pessoas têm sido derrubadas por essa carne que é fraca para as coisas de Deus, mas que é forte para o pecado, para fazer o que não deve. Então é nesse sentido que devemos de fato alimentar o nosso espírito, porque a nossa carne nos leva ao fracasso. E aí também vai trazer uma outra palavra de um servo prudente e um servo fiel,
que o Senhor constituiu sobre os seus bens, e um trabalhou, cuidou bem da casa, diz que bem-aventurado esse, quando o Senhor voltar, o encontrar fazendo o quê? A vontade do seu Senhor. Mas o outro começou a espancar os seus demais conservos, e a beber, a prostituir. E quando o Senhor voltou de surpresa, ele foi receber um grande castigo. Ele foi separado, e aí entra um caráter escatológico nessa parábola. E virá o Senhor daquele servo um dia que não espera, e a hora em que ele não sabe, separar-lo-á, e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dente. Todo mundo olha que é um contexto espiritual, um princípio espiritual, escatológico, sendo transmitido por meio dessa parábola. Lição 11. Despertemos para a vida do grande rei. Vigiai, pois, porque não sabeis a hora em que há de vir o vosso Senhor. Jesus pode voltar a qualquer momento, por isso devemos estar preparados. Irmãos, esperar a volta de Jesus é importantíssimo, mas mais importante do que esperar é estar preparado. Porque muitos vão estar esperando, e aí Jesus voltando não vai nem perceber. Porque para você ter a percepção da vinda de Jesus, não basta estar esperando, é necessário estar preparado. A Bíblia diz que será o soar da última, o quê? Gente, quando nós falamos de última trombeta, só tem ideia de você dizer última quando já teve a primeira, a segunda, a terceira, etc. Então, durante o tempo que você tem na casa do Senhor, você tem ouvido as trombetas tocando. Agora de manhã mesmo, são trombetas soaram nessa manhã. Essa pode ser, quem sabe, a penúltima trombeta. Mas à luz da palavra de Deus, o que vai nos habilitar para ouvirmos o som da última trombeta é termos dado ouvido às trombetas que Deus tem soado no meio do seu povo. Então aquele que tem fechado os ouvidos, tapado os ouvidos para a voz de Deus, dificilmente eles ouvirão o som da última trombeta. Por isso a necessidade de estarmos despertados para o grande dia, porque nós não sabemos quando há de vir o nosso Senhor Jesus. Ele pode voltar a qualquer momento, por isso temos que estar preparados. E aí essa parábola vai contar a palavra das 10 virgens. 5 eram prudentes e 5 eram loucas. Só quero fazer uma observação, irmão, contextualizando, que geralmente no casamento daquela época, o noivo, quando ele tinha que ir, no caso, realizar o casamento mesmo, de fato, ele ia até a casa da noiva para ir buscar a noiva, para então vir para a sua casa para fazer o casamento. E geralmente a noiva, ela estava no caso na sua casa, lá havia as damas de honra, que eram aqui representando as 10 virgens, e elas, claro, aqui a ideia do contexto aqui era de noite, não tinha luz elétrica, da coelba lá não tinha coelba. Então ela tinha, ou eram tochas, lamparinas, poderia ser lamparina mesmo, ou tochas embebidas em azeite. Então era necessário essas virgens, essas damas, para que o caminho fosse iluminado até chegar à casa do noivo. Então era necessário ter essas lâmpadas para elas caminharem. Mas eu faço observação, e geralmente essa festa de casamento durava aí uma semana. Mas o que eu quero observar, irmão, é que quando Jesus apresenta essa parábola, é uma das parábolas mais difíceis de estudar, apesar que comumente se ouve muito. Em primeiro lugar, aqui está tomando o contexto cultural de um casamento cultural, que tinha esse cortejo, essas damas de honra, essas 10 virgens, e mostrando que era necessário que elas estivessem com azeite para iluminar o caminho, porque senão não fazia sentido. Se a função delas era iluminar, para que uma virgem, para que uma dama que não tinha lâmpada acesa? Não tinha nenhuma necessidade. Entende por quê? E quando no momento do noivo, quando ele chega, diz então o que acontece? Elas dormiram, que é um outro ponto difícil da parábola, porque eram prudentes. É claro que no sentido comum, era normal que elas dormissem, era um casamento. Vamos supor, marcou para 10 horas, deu 1 hora da manhã, o noivo não chegou, é claro, tem que dormir mesmo. Normal, um sono normal. Mas para quem espiritualiza tudo, beleza, aí já fica complicado. E a noiva de Cristo dorme? Aí já é uma outra questão que a gente não pode discutir aqui agora. Mas o certo é que elas dormiram, e quando ouviram-se a voz, aí veio o esposo, diz que elas apressadamente saíram para encontrar com o esposo. Só que perceberam que as prudentes, além de azeite nas suas lamparinas, elas tinham azeite de reserva. Certamente o combustível que elas tinham para esperar o noivo, de todas elas, certamente já estavam se acabando. E quando o noivo chega, que foi uma hora que não esperava, as prudentes, elas pensou
nas impossibilidades, ela tinha levado um azeite de reserva. Ela vai abastecer a lamparina, está apta. As loucas não. Só tinha mesmo o azeitezinho lá do candeeiro. Na roça não fala fifó, do fifó. Só tinha mesmo o azeitinho e a puxadazinha, o pavio, já estava fumaçando, ela estava apagando. Aí não dava para ir no cortejo uma virgem, uma dama sem a lamparina. Ela pede o azeite às outras, as prudentes, é por isso que eram prudentes, não, vou dar para vocês, aí nem vocês nem nós, não é isso? Aí não, vocês vão atrás de quem compra. Gente, não é por acaso que o noivo chegou à meia-noite. Os irmãos já tiveram a experiência de ir em casa, eu sei que estou passando o tempo, porque eu tenho que terminar aqui. Vocês já tiveram a experiência, irmãos? Quantos aqui já tiveram a experiência de um filho, a esposa ou esposo adoecer 12, 1 hora da manhã? E se você não tem um carro, irmãos, não tem nem, só quem já passou por isso é que sabe. Meia-noite é o horário mais improvável para qualquer coisa. As coitadas das vigilocas tinham que comprar azeite meia-noite. Ela ia achar uma casa para vender azeite para ela meia-noite. Esse cara foi procurar, deve ter chegado não sei que hora. Mas enquanto ela estava procurando lá onde achava esse azeite, o cortejo foi embora com as 5. E entraram e fechou a porta. E quando elas chegaram, Senhor, abre-nos a porta. Sabe o que o esposo disse? Que não era esposo da Ziz, viu gente? Isso aqui também é uma boa colocação. A gente faz aplicação, a igreja é assim por vir, mas nesse caso aqui, a Ziz não era a esposa. A Ziz eram as damas de honra. A esposa era outra. Mesmo porque Jesus ia contar uma parábola como um homem com 10 mulheres, entendeu? Então não é o 5 no caso das prudentes. Então não confunda, as 10 virgens prudentes não era a esposa do noivo. Elas eram as damas de honra que iriam acompanhar o cortejo. Diz então que as 5 loucas, as damas, elas chegam e o que elas vão ouvir, no caso do dono da festa, do noivo, é: eu não vos conheço. Por que não conhece? Porque ela não estava no cortejo. Oxê, de onde saiu vocês? O cortejo já acabou, já entramos, então eu não vos conheço. Isso é interessante, porque em termos espirituais, a Bíblia diz que Cristo, eu em Cristo, Cristo em mim e nós nele, não é isso? Irmãos, vocês sabiam que Jesus ele só reconhece quem faz parte do seu corpo? E eu estou falando de fazer parte da Assembleia de Deus não, viu? Tem muita gente que teve um verdadeiro encontro com a Assembleia de Deus, com a Batista, mas nunca teve um encontro com Cristo. Na vida de Cristo, muitos vão chegar: Senhor, mas em teu nome eu fiz acontecer. Vai dizer: olha, eu não vos conheço. A Bíblia diz que Jesus ele é o cabeça e nós somos membros um do outro. Somos membros do corpo de Cristo. Então a ideia de Jesus não reconhecer é porque ele só reconhece alguém que faz parte do seu corpo. Grava isso no teu coração. Então não vos conheço. E aí vem o ensinamento de Jesus: e já depois, porque não saber nem o dia nem a hora em que há de vir o Filho do Homem. E são 12, esperando mais, trabalhando, cada um administre aos outros o dom que recebeu, como os bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Enquanto vigilantes, aguardamos a volta de Cristo, devemos trabalhar diligentemente na causa do Mestre. Essa é a palavra maravilhosa dos talentos. Diz que o Senhor, ele vai, um homem muito rico, ele sai para uma terra distante e distribui os seus bens entre 3 servos de confiança, 3 servos que ele via que tinham condição de cuidar dos seus bens. A um ele dá 5 talentos, a um ele dá 2 e a outro ele dá 1 talento. Diz que aquele que ganhou 5 talentos granjeou mais 5, que ganhou 2 granjeou mais 2, o que ganhou 1 enterrou, porque ele achava que o Senhor era muito duro e ele com medo, entendeu? Inventou um monte de desculpa e ele enterrou o talento. Só que quando chegou o dia da prestação de contas, irmãos, cada um teve que se ver diante do Senhor. Diz que aquele que ganhou 5, olha, tu me desse 5, tem mais aqui mais 5. O Senhor dá um elogio: entra no gosto do teu Senhor. Que ganhou 2, aqui está mais 2, entra no gosto do teu Senhor. E o por último, que achava que o Senhor era duro, ele foi chamado de servo inútil. E olha o final da parábola como coloca, o contexto espiritual escatológico. Porque a qualquer um que tem será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tiver, até o que tem será tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. E se nós formos analisar, irmãos, já estou aqui fechando,
um talento, não se tem ideia do que era um talento, irmão. Um talento era uma moeda. Eu coloquei aqui, segundo o comentarista, aqui James Shetton, acho que é do comentário bíblico pentecostal, edição 2003, página 136, ele vai dizer o que era um talento. O talento do grego, tá ali Daniel, talanton, não sei se é assim que lê, era uma moeda, um talento, era uma moeda de alto valor. Dependia do material que ela fosse fabricada, se de ouro, se de prata, mas era uma moeda de alto valor, era um dinheiro, uma moeda de alto valor. E sabe quanto valia um talento? Um talento equivalia a 6.000 denários. Sabe quanto era um denário? Um denário equivalia a um dia de trabalho. Pensa bem aí, ó, um talento valia 6.000 denários. Um denário era um dia de trabalho de um trabalhador. Então, sendo assim, aí eu fiz as contas dos talentos. O que recebeu um talento, recebeu 6.000 denários, que equivalia a 6.000 dias de trabalho, que equivalia a 16,7 anos de trabalho. E ele pegou e enterrou. Pensa bem, você enterrar 16,7 anos de trabalho. Eu, coitado, eu não tenho nem 15 anos de carteira assinada, vai demorar de eu aposentar. Esse daqui, irmãos, ele enterrou quase 17 anos de trabalho. Ele poderia pelo menos pegar o dinheiro e colocar dar aos banqueiros, já que ele tinha preguiça de trabalhar. Mas ficou o dinheiro do seu senhor parado de quase 17 anos. Porque a gente fala assim, um talento, pensa que é pouca coisa, né? Não, um talento. Se tu recebeu um talento, você recebeu foi muito. Pense nisso agora, o valor do que Deus nos concedeu. Então, um talento equivalia exatamente a essa quantidade: 6.000 denários, 6.000 dias de trabalho, 16,7 anos de trabalho. 2 talentos equivalia a 12.000 denários, que eram 12.000 dias de trabalho, que equivalia a 33,3 anos de trabalho. É pouca coisa? O que recebeu 5 talentos equivalia a 30.000 denários, que equivalia a 30.000 dias de trabalho, que representava 83,3 anos de trabalho. Era pouco dinheiro? Era muito dinheiro. E eles tinham que investir, trabalhar, negociar com esse dinheiro, porque depois o Senhor viria para prestar conta. Infelizmente, teve um maluco que enterrou o dinheiro. Lição 13 e última, que já foi dita hoje. A humildade e o amor desinteressado. Porquanto qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, aquele que se humilha será exaltado. Verdade prática. Jesus apresenta, a partir do seu próprio exemplo, o caminho da humildade e do amor altruísta como indispensável a quem quer servir. Aí os meninos, os irmãos já falaram dessa palavra exatamente sobre essa festa. Jesus foi convidado para estar na casa de um chefe, alguém muito rico, e lá a mesa, que era uma mesa retangular, e era tipo uns almofadões, uma almofada grande, um divã, sem encosto, cada um cabia 3 pessoas. E essa mesa, como ela era retangular, esses almofadões eram organizados assim, então fazia um U. Era um tipo um U em volta dessa mesa retangular. E do lado direito, do lado esquerdo do anfitrião, sentava a primeira pessoa mais importante. Do lado direito, a segunda pessoa mais importante. E aí depois, à medida que ia distanciando da cabeceira, as pessoas com grau de importância social. E Jesus, ele foi convidado para uma festa dessa e percebia que as pessoas estavam, todo mundo querendo ficar o quê? Nos primeiros lugares. Ele falou, gente, aí ele vai dar um ensinamento, olha. Quando vocês forem convidados para uma festa, não sente no primeiro lugar não. Porque você pode correr o risco de tu estar lá do lado direito do anfitrião, sentado do lado direito, e de repente o anfitrião chega lá e tenha convidado alguém mais importante do que você, e aí manda você sair e ir sentar lá no fundo, se achar lugar, né? Se já estiver tudo ocupado, ficar em pé, não é isso? E manda você sair de onde você sai, lá para o fundo, e aí você vai passar a vergonha de sair de lá da frente e sentar lá atrás. Então, quando vocês forem a uma festa, sente o que nos últimos lugares. Porque porventura, quando o dono da festa chegar e achar que você vale alguma coisa, ele pode mandar tu sair de lá e sentar lá na frente, e aí você vai ser honrado. Irmãos, e aí Jesus está dizendo isso exatamente. Irmão, nós vivemos num contexto, eu até coloquei aqui, e a última lição não é por acaso, ela coloca a lição, nessa última lição, a minha está toda arriscada, é uma pessoa lavando os pés da outra. Jesus,
A teologia que Jesus veio aplicar aqui foi a teologia do lava-pés. Estou dizendo, Jesus, tem igreja aí que lava o pé dos irmãos, né? Coitado. Cada enhaca. Mas Jesus, ao lavar os pés, ele está dando uma lição de humildade. Então, a teologia de Cristo é a teologia do lava-pés. E ele está dizendo o quê? Que aquele que procura se exaltar, ele será humilhado. Daí a necessidade de quê? Que hoje nós vivemos num contexto onde há uma busca por posição de uma maneira exagerada. Hoje há uma briga por posição, em querer ser visto, em querer estar em primeiro lugar, e não está aprendendo com os mestres, com o mestre dos mestres, que Jesus diz o quê? Que ele não veio para o quê? Ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir. E hoje, muitos em busca de título, está vendendo, no caso, até a alma para o diabo, a fim de ter um título. E no meio eclesiástico, tem se usado de todos os artifícios para se adquirir posição. É barganha, é nepotismo, é tanta coisa vergonhosa, a fim de se conquistar o poder. Porém, repito aquilo que falei antes, não adianta, irmãos, na busca do poder, não adianta você ser reconhecido pelo homem, mas não ser conhecido por Deus. De nada te adianta. É como você estar numa mesa, estar num lugar onde você não foi chamado, e mandar você sair de lá e sentar e procurar o teu lugar. Irmão, muitos na vida de Jesus, é só exterminando, na vida de Jesus, muitos vai exatamente, Jesus falou, vai procurar o teu lugar, porque não é aqui. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém.